Fala galera, tudo beleza? Tô de volta aqui agora para o nosso último bloco sobre então a resolução número 2 do ano de 2017 do Conselho Nacional de Educação por meio do Conselho Pleno para trazer para a gente instituir a nossa Base Nacional Comum Curricular, dizer o que ela tem que ter, como efetivamente ela deve então acontecer, tá bom? Bom, lá nos blocos iniciais nós falamos de artigo por artigo. Falamos ali o que a gente espera de cada uma aí das áreas do conhecimento e eu fiquei devendo para vocês as disposições finais e também transitórias, né? Essa, galerinha, é uma resolução muito pequena, ela só tem ali, vamos colocar assim, 12 páginas. Então, ela é bem pequenininha quando a gente vem tratar então dessas situações. Mas, ela, apesar de ser pequena, ela é muito importante, especialmente porque ela vem instituir a nossa base. E a base, né, gente, a base, vai construir uma casa sem base, não vai dar certo. Então, a base ela é muito importante a partir, então, dessa perspectiva para que a gente possa, então, pontuar dentro dessas situações, dentro dessas características, ok? Bom, essa resolução, ela traz pra gente aí algumas disposições que são finais, estão lá no seu finzinho, ou seja, ela vai dizer quando é que efetivamente ela vai entrar em vigor, qual o prazo que a gente tem para que isso possa acontecer, então ela vai explicar isso pra gente. E aí depois a gente vai entrar nas questões, tá bom? Só 12 páginas. Ah, professor, onde é que eu encontro essa resolução? Lá no site do MEC, do Ministério da Educação. É lá que você encontra a resolução, ela atualizada, né? Ela não passou ali por mudanças, mas sempre que tem alguma coisa, alguma atualização, alguma coisa assim, sempre você precisa buscar nos sites governamentais. Então assim, site do Planalto, o site da sua Secretaria de Educação, são sempre os lugares onde a gente vai encontrar informação mais fidedigna, tá bom? Vamos dar uma olhada então? Olha só. Disposições finais, então. Primeira coisa é que as instituições ou as redes de ensino, elas podem de imediato, viu, alinhar os seus currículos e as suas propostas pedagógicas à Base Nacional Comum Curricular. Então, assim que isso foi publicado em 2017, de imediato elas já poderiam fazer isso aí. Ah, eu já tenho uma proposta pedagógica, eu tenho um currículo, massa. Mas agora vamos alinhar essas ações a essas características para que assim a gente possa então buscá-las. Em relação à nossa Base Nacional Comum Curricular, as matrizes de referência das avaliações e dos exames em larga escala, elas devem estar alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Professor, qual o prazo para isso? O prazo é de 1 ano a partir da publicação. 1 ano. Então ficar esperto é isso aí, tá? A Base Nacional Comum Curricular, as suas matrizes de referência, de avaliações e de exames, elas precisam estar ligadas a essas características, para que no prazo de 1 ano a gente consiga vencer cada uma aí dessas situações. Deve haver também o que a gente vem tratar, o que a gente deve trazer, enquanto adequações do currículo à nossa Base Nacional Comum Curricular. E isso precisa estar efetivado preferencialmente até o ano de 2019 e no máximo até o início do ano letivo de 2020. Hoje, professor, olha só, 2017, quando foi publicada, a nossa resolução já falava: sistemas de ensino podem, a partir de agora, já então alinhar os currículos à nossa base, beleza? Aí depois ela colocou, né, pra gente que essa adequação, ela tinha que acontecer preferencialmente até o final do ano letivo de 2019, já pro início de 2020, a gente já tá com tudo alinhado. Essa é uma base, então, uma Base Nacional Comum Curricular, gente, que já deve estar em vigor em todos os sistemas de ensino. Que os currículos dos sistemas de ensino já devem ter se adequado, então, a essas ações aqui específicas. Tudo bem? Temos aí também, olha só, a ideia de que, na perspectiva de valorização do professor e também da sua formação inicial e continuada, das normas, dos currículos, dos programas a eles destinados, isso deve se adequar à Base Nacional Comum Curricular, devendo ser implementado num prazo de 2 anos. Então esse é o prazo que a gente deveria então buscar. Contados onde, professor? Contados na BNCC. A adequação desses cursos, desses programas destinados à formação continuada de professores pode ter início a partir da publicação da BNCC. E aí, para adequação dessa ação docente da base, o MEC, o Ministério da Educação, ele deve então proporcionar ferramentas tecnológicas. Para quê, gente? Para que haja formação num prazo aí de 1
um ano a ser desenvolvida em colaboração com os sistemas de ensino. Então é essa a ideia que a gente precisa propor e que a gente precisa buscar dentro dessas situações, especialmente quando a gente está falando da nossa base, ou seja, dessa ideia fortalecida a partir então de ser uma base que deve corresponder a cada uma aí dessas situações. Galerinha, o artigo 18 vem falar que o ciclo de avaliação desse Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, seguinte à publicação, tem que observar as disposições aqui propostas. Ou seja, vai se fazer o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, agora a gente também tem que alinhá-lo às proposições aqui da base. Tudo bem? Os programas e os projetos pertinentes ao MEC. O MEC já tem um projeto pedagógico que está sendo desenvolvido. Que massa, que legal. Mas eu preciso também alinhar isso à Base Nacional Comum Curricular, tá? E o prazo é de 1 ano. Para que eu não tenha uma política pública que caminhe para um lado e a base ela traga um apontamento para o outro. Então, essas ações elas devem estar ali direcionadas. O Plano Nacional do Livro Didático, ele deve atender ao instituído pela Base Nacional Comum Curricular. Até porque, gente, a base, ela traz pra gente características, ela traz situações assim, então, pensadas, dentro, então, dessas proposições e dentro, efetivamente, dessas ideias, de que o quê? De que, ao se elaborar, produzir um livro didático, ele esteja de acordo com a nossa base, respeitando a diversidade dos currículos, construídos pela diversidade das instituições ou das redes de ensino, mas, sem uniformidade nas concepções pedagógicas. A própria Constituição, a LDB, ela já falava disso, né? Pluralismo, né, das concepções pedagógicas. Então eu não vou trazer a ideia de querer buscar uma perspectiva uniforme, de que todo mundo siga a mesma direção, de que todo mundo caminha ali no mesmo ritmo, na mesma toada. Não, eu preciso trazer considerações então distintas. Por isso então a gente vem falar que é sem uniformidade. Eu não vou buscar a homogeneidade, mas sim a heterogeneidade dentro dessa proposta. E por fim, olha lá, a BNCC, ela deve ser revista num prazo de 5 anos após a sua efetivação. Então, aconteceu a BNCC, implementamos, agora ela já está funcionando plenamente nos nossos sistemas de ensino, então é hora de avaliá-la agora. É hora da gente ir lá e rever. O que a gente precisa mudar? Será que a gente conseguiu alcançar tudo isso? Será que ela de fato se materializou? Isso deve acontecer, então, após 5 anos da sua efetivação, que é normalmente quando a gente avalia ali uma política pública, né, para saber se aquela política ela está contribuindo, se ela foi desempenhada a partir daquele aspecto ou não, ou o que a gente pode melhorar. Existem políticas públicas e não são, né, gente, a gente não pode falar na completude, uma política pública ela pode ser toda descartada, jogada fora. Normalmente a gente avalia e pensa, será que ela serve? O que a gente pode adequar? O que a gente pode flexibilizar aqui? Nossa, quando ela foi pensada, aquela época, ela servia muito, ela cumpriu muito a sua função. Mas hoje, talvez não. A sociedade ela é outra, os recursos tecnológicos que a gente tem são outros. O que o mundo passou, né? E passa aí nos últimos tempos. Isso muda muito a cara da nossa educação, as nossas expectativas sociais. E as políticas públicas, elas devem atender a isso também. Por isso, esse revisitar após um prazo se torna essencial para que as políticas públicas elas não percam a sua validade e a eficiência que então a gente espera que ela seja então proposta. Tudo bem? Vamos continuar e olha só, artigo 22 da nossa base, né? Especialmente aí dessa resolução que trata da sua implementação, fala assim: o Conselho Nacional de Educação elaborará normas específicas sobre a computação, sobre a orientação sexual e sobre a identidade de gênero. Tem que ter normas específicas para tudo isso. E essas normas específicas, elas devem trazer para a gente o que, professor? Essas orientações para que elas sejam cumpridas dentro de determinado aspecto para que a gente busque esse construto social. Ou seja, para que a gente busque as tecnologias, olha ali a computação, olha ali a orientação sexual, a parte então da diversidade e ainda da identidade de gênero, né? Muito polêmico ali nos últimos anos, sobretudo. Galerinha, o Conselho Nacional de Educação, mediante essa proposta de comissão específica, ele deve deliberar se o ensino religioso ele terá tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular da área de ciências humanas do ensino fundamental.
presta atenção numa coisa, nós já vimos que ele é, né, que o ensino religioso, ele é, então, pra gente, uma área do conhecimento e um componente curricular. Mas aqui a nossa base diz que o conselho, ele vai deliberar ainda sobre isso. Ele não tem certeza, olha lá, ele não tem certeza. Isso vai acontecer posteriormente. Deliberar, gente, é decidir, é discutir, é debater. Cabe ao Conselho Nacional de Educação resolver as questões suscitadas na presente norma e ainda no prazo de 30 dias que já passou, o Ministério da Educação tinha que enviar um documento contendo a forma final da base, né, a partir da sua instituição, para que ela pudesse então entrar em vigor e revogando as disposições em contrário. Hoje nós temos essa base efetivamente valendo? Sim, tá bom? Nós temos essa base então efetivamente valendo. Assim, gente, a gente finaliza, né, os aspectos pensados sobre a teoria, sobre a resolução. Mas como eu disse para vocês, o que cai em prova são questões. E é por isso que a gente precisa fazer muitas. Vamos dar uma olhada aí, olha só? Nossa hora do treino, a hora de ficar forte, a hora de fazer questões. Vamos comigo então para trazer esses apontamentos efetivos assim. A resolução do Conselho Nacional de Educação, por meio do Conselho Pleno, número 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. No artigo 3º, é descrita a definição de competência no âmbito da BNCC. Nessa resolução, competência é definida como o quê? O que é competência, então, assim pensada? Ah, nós falamos, hein, gente, da diferença de competência e de também habilidade, não foi? Nós falamos disso, não confundir. A competência ela está muito ligada ao aspecto teórico, metodológico e a habilidade prática, ao desenvolvimento de tudo isso. Uma palavrinha-chave para competência é você lembrar da mobilização. Lembra disso? Mobilização de conhecimento? Então vamos lá. Letra A. Mobilização de procedimentos? Não foi isso que nós falamos. Nós falamos mobilização de conhecimentos. Ah, agora sim, olha lá, ó. E aí dentro dos conhecimentos eu tenho os conceitos e os procedimentos de como isso deve ser feito. Também o conceito de habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais? Sim. De atitudes e valores? Sim. Para que a gente possa resolver as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e também do mundo do trabalho. Gente, é isso mesmo? Perfeito. É esse o conceito, então, aqui que a gente está pensando quando a gente vem falar sobre... Deixa eu grifar aqui para vocês, ó. Sobre competência, que é um conceito que cai muito em prova, lembra de mobilização. E de habilidade, que eu falei que tem a ver ali com a prática. Eu tenho competência para fazer tal coisa, mas será que eu tenho habilidade para isso? Olha a letra C. Mobilização de conceitos, não. Gabarito é letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questão. Olha lá, ó. Letra B, é isso mesmo. Vamos para a questão de número 2, quando vem trazer o seguinte apontamento. Questão de número 2. A resolução do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, número 2, de 22 de dezembro de 2017, em seu anexo, institui a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, dos jovens e dos adultos, no âmbito da educação básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Para os efeitos desta resolução, como fundamento no caput do artigo 35A, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente a que expressão, hein, gente? A que expressão, então? Competências e habilidades tá ligado a conteúdos mínimos. Nós falamos em que conteúdos mínimos, essa ideia aqui é muito tradicional, né? Fixação de conteúdos mínimos, tá lá na Constituição, né? Então não. Formação básica comum? Para além disso. Ah, agora sim, ó, a literalidade da resolução. Quando a gente fala que as competências e as habilidades, elas equivalem aos direitos e os objetivos de aprendizagem. Olha lá, ó, direitos e objetivos de aprendizagem.
Formação comum indispensável ao exercício da cidadania? Aí não, né, gente? Aqui a gente está falando de um dos objetivos ali da nossa educação. Desenvolvimento da capacidade de aprender também não. Aliás, a resolução ela trata exatamente disso aqui, ó. Direitos e objetivos de aprendizagem. Por isso o gabarito, então, é letra C de calma, que você será aprovado. Não é isso? Vamos para mais? Vamos para a questão de número 3, quando fala assim, ó. Muito tranquila a questão. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, as áreas do conhecimento previstos para o ensino fundamental são exceto. Então ele está colocando aí para a gente as áreas do conhecimento para que elas possam então acontecerem, beleza? Gente, dentro do ensino fundamental, quais são mesmo? Vamos escrever aqui, porque eu acredito que quando a gente escreve, a gente tem mais chance de reter essa informação, viu? Linguagem, matemática, que o acento não é no E, professor William no A, tá bom? Que mais? Olha lá, ó. Ciências. Ciências da nature, da natureza. Ciências humanas. Que dificuldade eu tô de escrever, né? Tem que fazer o M. Que mais, professor? E ainda o ensino religioso, beleza? Essas são aí as áreas do conhecimento. Agora então ficou, não é fácil, né, gente? De graça. Ciências da natureza, dá quase aquele joguinho de ligar, né? De tão fácil, ó. Linguagens, ciências humanas, matemática, filosofia, não, aqui tinha que ser ensino religioso, como ele pediu a errada, gabarito então é a letra E, lembrando que a gente tá falando do ensino fundamental, tudo bem? Ensino fundamental, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão agora de número 4, vamos conferir só o gabarito, né? Letra E, vamos para a questão de número 4, quando fala assim pra gente. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, por meio do Conselho Pleno, número 2 de 2017, a Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil estabelece 6 direitos de aprendizagem. Para contemplá-los, o professor precisa sempre tê-los em mente, para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo. Brincar cotidianamente de diversas formas e diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando a diversidade, o seu acesso a produções culturais, os seus conhecimentos, a sua imaginação, a sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Esse conceito, ele está relacionado a que direito de aprendizagem, hein, gente? Que direito de aprendizagem que está relacionado aí a essas ações? Gente, aqui no iniciozinho já falou, né? Brincar cotidianamente. É o de conviver? Não. De participar, de explorar, o de conhecer? Gente, são 6 os direitos de aprendizagem. Nós falamos dele lá na nossa aula, especialmente quando a gente trouxe a literalidade da legislação, beleza? São 6 os direitos de aprendizagem lá da educação infantil que precisam ser contemplados dentro de cada uma dessas situações para que efetivamente a gente leve a essas ponderações. E aí, para você lembrar aqui, né? Vamos escrever também é o conviver, é o brincar, que foi o objeto de cobrança dessa prova, né? O participar, o explorar, o expressar e ainda o conhecer-se, tá? E ainda o conhecer-se. Gabarito letra D, como eu mostrei para vocês. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5, quando fala. Conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de quê? Que desenvolvimento a gente precisa buscar a partir dessas situações aí, dessas ideias? De 10 competências gerais, de 20 competências gerais, de 30 competências gerais ou 40... Gente, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos ali que são 10 competências gerais, né? 10 competências gerais na nossa educação básica, não é? Essas aqui não tem como a gente resumir
na verdade tem como, né? A gente resumir em cada uma das palavras, mas lembre-se que a Base Nacional Comum Curricular, ela traz um texto para cada uma delas, tá? Um parágrafo ali explicativo para cada uma dessas competências gerais que ela espera que seja assimilada, que seja adquirida ao longo, então, do seu processo formativo. Logo, o gabarito, então, é a letra A, tá? Gente, tá quase parecendo o Plano Nacional de Educação, cheio de números, né? São 10 competências gerais para a educação básica, 6 direitos ali da criança, né? 5 áreas da criança da educação infantil, 5 áreas do conhecimento no ensino fundamental. Então, são alguns numerozinhos que podem te ajudar na hora da prova, porque algumas provas perguntam quantos e outras perguntam quais são. E aí, às vezes, a gente fica, né, desnorteado, mas depois a gente acaba lembrando de cada uma dessas situações. Gabarito, então, dá uma olhada aí, ó. Letra A de aprovação. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Questão de número 6. Vamos observar como isso já foi cobrado em prova. Não está entre as competências gerais da nossa Base Nacional Comum Curricular. A gente está falando, então, a gente está pedindo a errada. Aquela que não está entre as competências. Tudo bem? Vamos lá, então, buscar. Letra A, galerinha. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. Falei disso, hein? Sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, para continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa aqui tá certa, é sim uma das competências. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar as causas, para elaborar e para testar hipóteses. E é claro, né, gente? Formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Ó, certinho, redondo. Que mais, professor? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e também culturais, das locais às mundiais e também participar, olha lá, ó, participar das práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Perfeito. Essa também é uma orientação ali, é uma das competências da nossa base. E por fim, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os próprios argumentos independentemente da razão. Gente, aqui quando ele traz pra gente essa ideia de se argumentar, nós vimos o quão importante é isso, né? A gente argumentar cada uma aí dessas situações. Mas esse finzinho aqui, não é? Quando ele vem colocar pra gente essa ideia, até aqui, quando ele coloca lá ponto de vista, decisão comum, quando ele coloca aqui a ideia de respeitar, de promover os nossos argumentos, beleza? Aqui a ideia deve ser de promover, olha lá, não é os meus argumentos independentes de eu ter razão ou não. Aqui eu vou promover os direitos humanos. Aqui eu vou promover uma consciência socioambiental. É isso que a gente vai promover. Aqui a gente vai promover o consumo responsável. É disso que o mundo está precisando, não de gente que se promova independente de ter razão ou não. Tudo bem? Gabarito errado, então. Deve ser a letra D, vamos conferir? Letra D mesmo. Lembrando aqui, olha só, que a gente está falando daquelas 10 competências gerais para toda a educação básica, ok? Vamos para a questão de número 7. De acordo com a resolução número 2 do ano de 2017, assinale a opção incorreta. Então agora que a gente está buscando a errada, a que não está de acordo. Ok? Aquela que não está de acordo. As aprendizagens essenciais, elas compõem o processo formativo? Sim. De todos os educandos ao longo das etapas e das modalidades de ensino no nível de educação básica. Certinho, ó, ao longo de todo esse processo de formação de educação básica. Certinho. A implementação da Base Nacional Comum Curricular deve superar a fragmentação das políticas educacionais. Sim, ensejando o fortalecimento de um regime de colaboração entre as três esferas de governo. E, é claro, balizando a qualidade da educação que está sendo ofertada. Exatamente, para que a gente oferte uma educação de qualidade. O que mais, galerinha? Quando a gente coloca aqui, a partir, então, dessa ideia. Os currículos escolares relativos a
todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a Base Nacional Comum como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada definida pelas instituições ou pelas redes escolares. Certinho. A parte diversificada ela tem essa proposta, ela tem essa ideia e é esse aspecto ali de formação. Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino, não devem adequar as proposições da base à sua realidade. Ah, gente, existe até prazo para isso, né? Até prazo. Logo, o gabarito, então, está equivocado na letra D, porque deve sim se adequar. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8, quando fala. Com relação às questões que envolvem a matemática e com base na resolução do Conselho Nacional de Educação, é importante que o estudante consiga. O que eu espero que o indivíduo, então, que o estudante ele consiga dentro dessas situações, especialmente quando a gente vem falar da matemática, hein, gente? Da matemática. Vamos lá, então, para a gente poder pensar dentro de cada uma aí dessas ideias e dentro aí dessas situações. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana? Sim, fruto das necessidades, das preocupações, de diferentes culturas e diferentes momentos históricos, ok? Eu preciso identificar os conhecimentos matemáticos como os meios para compreender e atuar o mundo, reconhecendo também que a matemática, independentemente das suas aplicações práticas, ela favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, sim, do espírito de investigação e também da capacidade de se produzir argumentos convincentes. Redondo. Eu preciso utilizar os processos e as ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas, digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos. Perfeito. Sociais e outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Gente, nós falamos disso nesse bloco, né? Eu preciso enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas com aspectos prático-utilitários, mas também exercer suas respostas e sintetizar conclusões. Sim, utilizando diferentes registros e linguagens como gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para a gente descrever algoritmos e fluxogramas e também dados. Redondo. Agir de maneira individual, que é o que ele coloca aí pra gente. Olha só, com autonomia, com responsabilidade. No que, professor? No desenvolvimento aí de projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social com base nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis, que mais? E também solidários. E aí a gente ainda traz mais um aspecto, valorizando a diversidade de opiniões e de indivíduos, bom, e de grupos sociais. E aqui ele coloca sem preconceito de qualquer natureza. Gente, a ideia aqui não é agir sempre de maneira individual, mas é de maneira individual e também coletivamente, cooperativamente. Então, olha só, 1, 2, 3, 4 estão corretos, letra B de bola. Vamos para mais, vamos para a questão 9, quando fala assim. Consta no artigo 10º da nossa resolução que, considerando os conceitos de criança adotado pelo CNE, criança é um sujeito histórico de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, desenha, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. A BNCC estabelece os seguintes direitos e o desenvolvimento no âmbito da educação infantil. Quantos são os direitos mesmos? São 6, hein, galera? São 6. Então vamos lá para a gente poder buscar o entendimento aí desses direitos. O primeiro é o de conviver certinho com outras crianças e adultos, pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si. Tá redondo. Vamos para mais. Brincar cotidianamente é também. Explorar movimentos é também. Gente, eu tô lendo isso aqui rápido porque é a literalidade do que tá escrito, tá? Expressar, nós falamos que sim. E por fim, o conhecer-se. Tudo o restante que está escrito é igualzinho à resolução, beleza? Estão corretos, então, aí, 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Ele trouxe aí pra gente, então, 5 dos 6 direitos, beleza? 5 dos 6 direitos, a partir, então, dessa ideia e a partir, então, dessa nossa perspectiva social.
Professor, ele trouxe aqui o conviver, ele trouxe aqui o brincar, o explorar, o expressar. Se fosse falar o que estava faltando, era o participar. Mas ele não disse somente, né? Então, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5, gabarito letra E. E para fechar com chave de ouro, identifica as afirmativas abaixo, verdadeiro ou falso. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a Base Nacional Comum Curricular como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida pela instituição ou redes escolares, de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento às características regionais e locais. Segundo normas complementares estabelecidas, que é o que a gente coloca então aí dentro de cada uma dessas ideias, e aí ele coloca assim, ó, pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino. Galerinha, a nossa resolução, lá no artigo 7º, ela vai vir trazer pra gente essa ideia de que os currículos escolares, de todas as etapas e todas as modalidades, elas devem ter sim, beleza? Elas devem ter a Base Nacional Comum Curricular como essa referência que não é opcional. É realmente obrigatória, mas ela não vai ficar sozinha. A gente vai incluir o que a gente chama de parte diversificada. Essa parte diversificada ela tem que ser definida pela instituição, ok. Ela tem que ser definida ou então por essas redes escolares, sempre, gente, de acordo com a LDB, beleza? Depois ele fala das diretrizes curriculares nacionais, ok, também, ó. Ele fala do atendimento das características regionais e locais, também tá de acordo, até aqui tá tudo tranquilo. E depois ele fala, segundo as normas complementares que são estabelecidas tanto pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino. Gente, certinho, né? Até então, ok. Os currículos de educação básica, tendo como referência a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede, no âmbito de cada sistema de ensino. Bom, aí sim, deve ter então essa complementação que a gente então tá colocando aqui. Mas aí, galera, ele ainda coloca assim pra gente, né? Por uma parte diversificada. Deve haver o que a gente chama aí de parte diversificada? Sim, nós trouxemos em cada uma aí dessas situações, não é? Essa parte diversificada. As quais não podem ser consideradas como dois blocos distintos justapostos. Verdade? Devendo ser planejadas, executadas e avaliadas certinho. E os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a Base Nacional Comum Curricular, beleza? Ou seja, a nossa BNCC. De que forma, professor? Que ele então coloca aí pra gente como referência obrigatória. Inclui os componentes curriculares previstos na Constituição Federal e no ECA, e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Galerinha, a ideia é que a gente busque essas possibilidades, de que os currículos escolares, eles tratem pra gente essas características. No entanto, é preciso a gente ficar atento aqui, que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela não vai trazer componente curricular, né? Ela vai trazer alguns conteúdos. Então essa daqui, a gente não encontra a literalidade disso escrito. Logo, o gabarito verdadeiro, verdadeiro e falso deve então ser a letra B de bora ser aprovado, né? De bora lutar para nossa aprovação porque ela tá chegando. Galerinha, é isso então. Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma excelente prova. Qualquer dúvida, escreve para mim no fórum que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.